Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês de casa que acompanham o canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. E com a professora Fabiana. Estou acompanhando vocês aqui do 7º ano. O que será que nós temos em aula hoje? Vamos ter juros simples. Vamos trabalhar juros simples. Mas antes de trabalhar juros simples, vamos recordar o que estudamos em aula anterior. Nós trabalhamos acréscimos e descontos. Tudo a ver com juros simples, não é mesmo? Quando você calcula o percentual de um valor, você soma ou você subtrai aquele percentual do problema. Nós trabalhamos acréscimos e descontos antes de juros simples, porque a gente já tem a ideia de percentual. Hoje a gente vai apenas aprofundar, então, esse assunto, trabalhando juros simples. Eu trouxe alguns conceitos para vocês. Vamos começar aqui, juros simples. O juros simples é uma taxa previamente definida e que incide somente sobre o valor inicial. O que quer dizer isso, Fabiana? O juros simples, ele é uma taxa fixa. Isso mesmo. Quando a gente fala um juro simples, aquele valor que está sendo acrescentado é sempre do valor inicial e não do valor depois já com um certo juro. Nós vamos entender isso através de exercícios. Tenho aqui que juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. Então, quando nós compramos um objeto, um eletrodoméstico, e você vai pagar a longo prazo com várias prestações, geralmente está ali embutido um juro, ok? Tenho aqui também que eu trouxe para vocês o valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento, ele é chamado de capital. A esse valor é aplicada uma correção, chamada de taxa de juro, que é expressa em porcentagem. Isso para você ter uma ideia geral aí de como se calcula e para que, onde é utilizado o juros simples. Os juros são calculados considerando o período de tempo em que o capital ficou aplicado ou emprestado. Outro fator importante, o juro é de acordo com o tempo. Então, nós temos juros mensais, juros diários, juros anuais. Vai depender da taxa a que ela se refere para a gente calcular em relação ao capital. Você vai entender melhor a partir dos exemplos. Por isso, eu trouxe aqui para vocês como calculamos o juros simples. Existe uma fórmula? Sim, existe até mais de uma. Eu trouxe uma mais simples para a gente começar. Analisem aqui comigo. Juros, como eu calculo? O J aqui está representando a palavra juro. O C representando capital. O I significa a taxa. Isso mesmo, é a taxa em porcentagem. E o T, não taxa, significa tempo. Nós multiplicamos esses valores, capital vezes taxa vezes tempo, e depois dividimos por 100. Isso mesmo, dividimos por 100 porque a nossa taxa, o nosso valor aqui percentual, ele está em porcentagem, que é o símbolo que tem aí, né? E a gente faz a transformação. Se você transformar a taxa, a porcentagem em decimal, não tem necessidade de dividir por 100. Mas é uma fórmula que a gente guarda e que memorizamos de forma bem simples quando a gente fala J CIT sobre 100. J é igual a CIT sobre 100. Eu multiplico esses valores e depois divido por 100, vou encontrar assim o juro. Compreendido? Então aqui, vamos recordar cada palavra, cada letra, o que ela significa. O J, os juros. O C, o capital, o valor. O I é a taxa e o T é o tempo.
Combinado? Compreenderam? Então agora é hora de quê? Hora da gente colocar a prática. Eu trouxe também para vocês uma informação muito importante. Eu trouxe o M. O que é o M, Fabiana? M é o montante. E como eu encontro o montante? Quando eu pego o capital e somo com o juro. Assim eu terei o montante, né, após esse valor ter sofrido o acréscimo. Bora para a prática? Então vamos lá. Vamos aqui pegar o primeiro exemplo que eu trouxe. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicado a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Quando a gente lê um problema de porcentagem de juro, a gente separa as informações. Vamos separar? Qual seria o capital? Quanto que é o capital aqui? R$ 1.200. Qual seria a nossa taxa? O nosso I, a nossa porcentagem? 2% ao mês. AM, ao mês. Durante quanto tempo esse dinheiro ficou, né, aplicado? Durante 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, nós vamos colocar tudo em forma de meses, temos aqui o total de 15 meses. Para, assim, agora a gente calcular quem? Quem que foi solicitado para nós? Qual é o juro? Quanto que vale o juro? O que eu devo fazer? Vamos jogar lá naquela fórmula. J é igual a CIT sobre 100. Vou anotá-la aqui para vocês. Vocês de casa repetem, porque assim memoriza com mais facilidade. J, nós não temos o J. Vamos trocar as letras pelos valores que nós temos no problema. Quem que é o nosso C, o nosso capital? 1.200. Quem que é a nossa taxa? A nossa taxa é de 2%. Durante quanto tempo o dinheiro ficou empregado? Durante 15 meses. E tudo isso dividido por 100. Ah, Fabiana, tem uma coisa legal aí que eu posso fazer nessa divisão por 100? Porque lá no numerador eu tenho números com zero. Eu posso cancelar? Claro que pode. Então, se aqui no 1.200 tem 2 zeros e no denominador tem 2 zeros, eu posso fazer isso porque eu estou dividindo o numerador e o denominador tudo por 100, para facilitar o nosso cálculo. Agora vamos multiplicar apenas ali os valores que restaram no numerador. Juro, então, é igual 12 vezes 2 e vezes 15. Esse cálculo a gente pode fazer de maneiras diferentes. 15 vezes 2 é 30, não é? 30 vezes 12 é fácil. Você de casa confere comigo tanto que é fácil? Por quê? 30 vezes 12, eu faço 3 vezes 12, que nós vamos ter 36, e vamos acrescentar o zero. De qual é o valor, quanto que foi que rendeu de juro? 360, no caso aqui, reais. Você de casa compreendeu? Consegue? Já tem aí ideia de como utilizar esta fórmula matemática para encontrar o juro? Então, vamos para mais um exemplo. Eu trouxe aqui para vocês. E agora? Veja bem, um capital de R$ 400 aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês resultou no montante de R$ 480. Após um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? E aí? Ora, Fabiana, esse problema já deu para a gente o valor inicial, o valor do juro, e ele não está pedindo, não é o juro, ele está pedindo o tempo, sem problemas. Eu posso utilizar aqui aquela mesma fórmula para encontrar
qualquer outra unidade faltosa. Eu posso encontrar o capital, eu posso encontrar a taxa, eu posso encontrar o tempo e eu posso encontrar o juro, desde que eu tenha as outras. E nós temos todas as outras. Vamos anotar as informações porque fica fácil. Qual é o capital? Quanto que foi aplicado? 400, ok? Qual é a taxa? Nós sabemos qual é a taxa? 4% ao mês. Quanto tempo? Sabemos quanto tempo que esse dinheiro ficou aplicado? Não sabemos. Sabemos quanto que rendeu de juro? Sabemos. Está indiretamente aqui informando. Por quê? Se eu apliquei 400 e no final eu tive um montante, que lembrando, o que é montante? O capital mais os juros. Eu tive um montante de 480, é porque o juro foi de quanto? O juro foi de 80, não é verdade? Agora eu preciso descobrir por quanto tempo esse dinheiro ficou aplicado a 4% ao mês. Vamos jogar na fórmula. Qual que é a fórmula? J é igual a CIT sobre 100. Lembrando que esse CIT aqui, um valor está multiplicando pelo outro. Quando eu substituo os valores, quanto que foi o juro? O juro foi de 80. Quanto que foi o capital? 400. Quanto que foi a taxa? A taxa foi de 4. Quanto foi o tempo? Não sabemos o tempo. E o 100 continua 100. Fabiana, posso fazer aquilo que você fez no exercício anterior, no exemplo? Posso eliminar zero? Pode, ó. Os 2 do 400 com os 2 do 100. Posso fazer isso para facilitar o meu cálculo. Sobrou o quê? 4 vezes 4, que é igual a 16 vezes o t, 16t. Então, nós temos 80, que é igual a 16t. Eu quero saber o tempo, não é verdade? Eu vou pegar o quê? Eu vou tirar esse 16 de perto do t. Ele tem que passar para o outro membro fazendo a operação inversa. Para fechar aqui e concluir, nós sabemos que o t seria 80 dividido por 16. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 80? Você de casa consegue fazer esse cálculo rápido? Cabe 5? Ah, excelente! 16 mais 16 mais 16 mais 16, 5 vezes nós temos 80. O que a gente descobriu? Que o nosso t é igual a 5. E 5 o quê? Ah, aqui estava falando 4% ao mês. Então, o nosso tempo ali seria de 5 meses. Foi o tempo que o dinheiro ficou aplicado e rendeu os tais 80 reais a mais. Compreenderam? Conferiram aí? Conseguiram fazer o cálculo? Excelente! Eu vou aqui agora para uma tirinha. Vamos de tirinha? Vamos analisar o que aconteceu nessa situação. Vou ler para vocês. Olá, gerente! Gostaria de tomar um empréstimo de 5.000 reais com a condição de pagar em uma única prestação daqui a 6 meses. Oi, Ana! Como você é nossa cliente de longa data, consigo realizar este empréstimo para você e ainda com uma taxa de 5% ao mês. 6 meses depois, então, Ana fez o empréstimo e já se passaram os 6 meses. 6 meses depois, olá, vim honrar minha dívida, pagar os 5.500 reais que devo para este banco. Ana, tem um probleminha. Sua dívida atual é de R$ 6.700,48. Você acha que eu não sei calcular? 5.000 mais 5.000 vezes 5 centésimos vezes 6 dá um total de 6.500. Não é assim que realizamos os cálculos por aqui, Ana?
Realmente, você de casa sabe que quando a gente faz um empréstimo, a situação é bem complicada, não é verdade? Juro sobre juro, tanto juro que não acaba mais. Então, apenas para a gente refletir o quanto é importante cuidarmos da nossa situação financeira, para que não tenhamos que passar por situações assim, de empréstimos e que não conseguimos finalizar o pagamento, porque são juros sobre juros. Diferente da nossa situação, que hoje aqui trabalhamos com juro simples, aquele juro que é apenas do valor inicial. Tranquilo? Espero que você não passe por uma situação aqui semelhante à Diana. Continuando, eu trouxe para vocês a revisão do que a gente estudou. Não se esqueça, hein? Nós trabalhamos juro simples, aquele juro que é de acordo com o valor, pego ali, emprestado ou depositado, e ele rende aquela taxa sempre do valor inicial. O percentual é sempre do valor inicial. Calculamos juros simples através da fórmula, você memoriza ela aí. J é igual a CIT sobre 100. E você deve praticar. Pegar alguns exemplos, alguns exercícios, jogar na fórmula e encontrar aí o valor solicitado. Seja o juro, seja o capital, a taxa e até mesmo o tempo. Combinado assim? Que você vai praticar um pouco mais? Eu espero que sim. Eu vou encerrar a minha aula, vou desejar a todos bons estudos, que vocês continuem aqui sintonizados com o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!